E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, no Maquiando o Cliente de hoje, um esfumado sem marcação, tá? Com um cantinho bem pretinho e sombra branca, que tá bem alta aí, né? Então, espero que vocês gostem e continuem assistindo o vídeo. Eu comecei direto com os olhos, porque o próximo vídeo que eu vou postar vai ter a preparação de pele e os olhos, tá? Então, dessa vez eu decidi fazer só os olhos aqui junto com vocês. Então, eu apliquei ali primeiro o corretivo da Maquiê, na cor Eden. Na cor Eden não, né? Corretivo da Maquiê na cor Canelle, para servir como primer de sombras. E aí, comecei com esse primeiro tom de marrom ali. Essa paleta é a paleta Basic da Lu Ferraz. Eu apliquei, se eu não me engano, com o 136 da Dai, desde o cantinho externo até o meio lá da pálpebra dela. E aí, depois que eu intensifiquei bem esse tom, eu vim puxando lá em direção ao contorno do nariz. Eu fiz esse esfumado mais aberto, tá? Eu não fechei ele lá no cantinho do olho. Eu subi e fui encontrando ao contorno do nariz. Intensifiquei bem esse tom. Depois eu vim com outro pincel e esfumei mais as bordinhas, tá? Pegando um pouquinho do tom e esfumando. Esse pincel é o 30 da Ico. Desculpa que vocês vão ver que a gente conversou bastante nesse dia. Fazia tempo que a gente não se encontrava e aí rolou muito papo. Mas enfim, espero que vocês consigam aproveitar bem aí a maquiagem, tá? O segundo tom de marrom que eu usei foi esse daí. Eu usei com o pincel 141 da Dai e eu usei só essa paleta da Lu Ferraz, tá? É a paleta Basic. Então eu deixei assim que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem as cores que eu usei. Esse tom eu coloquei abaixo do primeiro tom de marrom, desde o cantinho externo até o meio do olho dela. Eu não fui lá encontrando com o contorno do nariz, tá? Só ali até o meio do olho. Depois eu vim com um 43, se eu não me engano, da Dai, e um pouquinho da cor anterior, para esfumar as bordinhas desse tom. E depois voltei com o mesmo tom que eu tava usando e esfumei mais um pouco para deixar essas cores bem. O gravador me cortou aqui, mas enfim, eu esfumei esses tons para deixar as cores bem difusas, tá? É bem importante fazer isso, voltar com as cores. Agora, com esse outro tom de marrom e com o pincel S12 da Esfumato, eu vou aplicar fazendo num formato de Dzinho, tá? E para vocês entenderem melhor, vamos supor assim, a primeira sombra eu passei em 100% do olho dela, a segunda sombra eu passei 50% do olho dela, que é só até metade, e essa terceira eu tô passando como se fosse um terço do olho dela, tá? Mais no cantinho, que ele vai servir de casinha pra sombra preta. É muito importante tu ter um marrom bem escuro, que ele se misture bem com o preto, porque o preto ele não vai se misturar muito bem com um tom de marrom médio como esse que eu usei, porque ele não era muito escuro, tá? Então eu preciso de um tom que se aproxime ao preto e que esfume o preto, tá? Então eu apliquei ali fazendo um Dzinho, voltei com o pincel anterior e a cor anterior, esfumei as bordinhas, isso eu vou fazer no decorrer de toda a maquiagem, tá? Aí sim eu peguei a sombra preta com um pincelzinho menor e apliquei dentro desse Dzinho que eu tinha feito com o tom de marrom mais escuro. Vou pigmentando essa cor, eu não venho esfumando preto, é muito importante isso, toma cuidado porque sombra preta mancha. Então eu venho aplicando ali e depois eu volto com o pincel que eu apliquei o tom de marrom mais escuro com um pouquinho da sombra marrom bem escura, esfumando só na bordinha do preto. Eu não venho com esse pincel em cima da sombra preta, eu venho só na borda. Depois que eu esfumei bem ali, deixei tudo bem difuso, a sombra preta ali sem marcação, eu vou passar um primer, tá? Eu usei a sombra primer da Maquiê na cor branca. Eu peguei com um pincel de cerda sintética e fui dando batidinhas ali no olho dela, só que mais ou menos até a metade. Eu não chego perto desse esfumado preto, porque se eu aplicar ali vai acinzentar e vai estragar todo o trabalho que eu tinha feito. E no cantinho interno do olho dela ali eu começo mais baixinho e vou subindo, sabe? Como se fosse uma montanha. Antes de aplicar a sombra branca, eu venho com o pincel dando acabamento ali, o pincel de aplicação de sombra normal, tá? Dei acabamento e aí por cima eu apliquei a sombra branca. Peguei ali, fui aplicando, dando batidinhas com bastante cuidado, porque a sombra branca também é uma sombra que abre muito fácil, tá? Então sempre com batidinhas, pigmentando bem ela. No meio do olho eu apliquei esse tom de douradinho que, nossa, eu achei muito lindo. Ele, se eu não me engano, foi inspirado em um pigmento, né? Eu vi a Lu falando alguma vez, mas enfim, não sei certo. Sei que daí eu apliquei com o mesmo pincel que eu apliquei o branco, eu apliquei esse tom de douradinho. Voltei com o 143 e um pouquinho da primeira sombra que eu tinha aplicado, só para fazer o degradê ali entre as sombras claras e o esfumado ali do olho dela, tá? Voltei com o tom de marrom médio e fiz o esfumado ali entre o douradinho e o esfumado mais escuro que eu tinha feito, e depois voltei um pouquinho mais com o tom de marrom bem escuro e um pouquinho mais do preto, tá? Para deixar tudo bem
harmonioso ali. Na parte de baixo eu acabei esquecendo de gravar, porque meu celular, vocês sabem, né, é uma briga. Enfim, eu fiz uma base ali pra aplicar a sombra marrom com a sombra primer da Maquiê na cor amêndoa. Então eu apliquei ali só na raiz dos cílios, eu não apliquei na linha d'água. Esfumei e depois vim com o tom de marrom médio pra selar. Na bordinha eu vim com o tom de marrom mais claro que eu usei. E só na raiz dos cílios com esse pincel aí, chanfradinho, eu apliquei o preto, tá? E aí depois eu vim com o pincel da Macrylan, que eu tinha aplicado marrom, e esfumei um pouquinho, porque eu queria que ficasse preto, mas eu não queria que ficasse muito escuro, sabe? Então eu gosto de fazer essa técnica assim, porque quando eu passo direto o delineador em gel, ele fica bem preto embaixo. Então, ó, tô esfumando ali um pouquinho só, mas ele fica levemente marcadinho e é essa a intenção mesmo, tá? Tô fazendo delineado ali, o delineador é o 77 da Inglot, e faço o traçado sem chegar até o final do olho dela. Eu chego ali próximo ao preto, tá? Eu não posso chegar no fim com muito produto, chego com pouco produto. Aí, antes de secar esse delineador, eu venho esfumando com um pincelzinho pequeno e depois eu tapo esse finalzinho ali com a sombra preta. Se tu sentir necessidade, volta de novo com um tom de marrom bem escuro, tá? Mas ali no caso, eu só esfumei o delineado e apliquei um pouquinho da sombra preta ali com o pincel da Dye Makeup esse. Me contem aí o que vocês acharam da maquiagem. Eu particularmente amo essa técnica de esfumado sem marcação e eu faço bastante aqui em atendimento, sabe? E eu me dei conta que a última que eu gravei aqui fazia muito tempo, então eu resolvi reproduzir. Agora eu tô aplicando o batom que eu usei foi o batom da Ruby Rose na cor 75 e passei por cima o gloss também da Ruby Rose na cor 52. Mais uma vez, desculpa, a gente ficou tagarelando. Fiz isso, máscara, maquiagem. Espero que você tenha dúvida da você. Eu sei que essa gravação não ficou das melhores, mas, né, eu não queria deixar de postar porque acho que a maquiagem ficou linda e deu pra vocês pegarem bastante informação, acredito eu, né? Mas então é isso. Como eu falei, espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Tchau!